Maravilha, maravilha. Que bom. Mais um momento. Meu pastor, muito boa noite. Que Deus possa estar aí nos abençoando nesse tempo. Né? Na nossa igreja, a gente tem aí optado pelas lives missionárias para a gente poder trazer. A gente às vezes não pode ir ao campo e às vezes também trazer o missionário na nossa igreja é difícil. Então a gente criou aí, né, com a pandemia deixou alguns benefícios. Uma delas foi nós aprendemos a usar essa área virtual. Né, os irmãos que, eu creio que, não sei se de repente alguns irmãos, estava conversando com o pastor Rui agora, ele já teve na nossa igreja há um tempo atrás, não vou lembrar a data, sou um pouco difícil de data, mas hoje os nossos irmãos que estão nos assistindo, nós vamos estar batendo um papo com o pastor Rui, pastor Rui Oliveira, como está aí. O pastor Rui é coordenador, né, pastor? O pastor vai se apresentar melhor, falar. Eu lembro muito do Pare, eu acho que foi o pastor que falou muito do Pare, acho que na Colômbia, né? Então eu sei que é um dos projetos que o pastor coordena. Pastor, mas fica à vontade, se apresente, fale. E hoje nossa ideia aqui é a gente poder bater um papo e, e vamos dizer assim, incendiar o coração do nosso povo com um coração missionário em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu pastor. Joia, joia, pastor Erivelto e os nossos amigos, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo aí na live. É muito bom poder compartilhar, ter esse espaço, com prazer que a gente vem sempre para contar, né, o que Deus tem feito através dessa mobilização de cada igreja no campo missionário, porque o trabalho no campo missionário só acontece por causa da mobilização das igrejas, né? A gente sabe que a missão, ela é da igreja que, através da Junta de Missões Mundiais, né, essa missão se faz realizada, ou se faz, né, em andamento, em diferentes campos. E eu aproveito para trazer um abraço dos 1.860 missionários aproximadamente, Que entre graças a Deus. brasileiros e estrangeiros, que estão presentes nos 79 países espalhados aí por todo o mundo. Então, um abraço. Deus tem me chamado nesse tempo para atuar como coordenador de missões, né, para as Américas. Então, eu trabalho junto com os colegas missionários no campo. Nós estamos em 19 países nas Américas, com ações também, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. E trago um abraço aí de toda essa equipe também das Américas. Nós somos aí, entre brasileiros e estrangeiros, aí cerca de 860, mais ou menos, missionários nesses países, né? É muito bom Só poder na compartilhar. América? Só na América essa é a quantidade? Isso. E nesses 19 países, nós temos aí essa mistura abençoada de nacionais. Nós somos uma junta de missões internacionais, né? Multiculturais. Deus tem nos chamado com um propósito e com a visão de que Ele chama todos os povos e envia para todos os povos. Então, hoje a gente tem uma grande equipe de missionários de outras nacionalidades. E isso tem sido uma experiência muito positiva, muito para a obra, muito eficaz para o alcance do evangelho em diferentes povos. Maravilha, pastor. Pastor, conta um pouco de quem é o pastor Rui, como chegou na junta, há quanto tempo tá, como que faz uma apanhada inicial aí de como o pastor chegou e a coordenação daqui das Américas. Joia. Bom, estou na junta desde 2011. Foi quando iniciei trabalhando como coordenador de missões para a África subsaariana e também passando também um período na coordenação do treinamento, um curto período na coordenação do treinamento da junta e posteriormente como coordenador de missões para as Américas. Então essa é a minha caminhada. E nesse tempo nós temos desenvolvido um programa na junta que é um programa do DNA missionário. Então é um programa de compartilhamento do nosso DNA missionário que a gente faz com as igrejas, a gente faz com vocacionados e a gente faz com
os projetos nos campos, ou seja, todo novo discípulo, ele já é discipulado com a visão de que ele também faz parte da grande comissão, Sim, né. Então, e de uma legal. maneira prática, a gente tem trabalhado para que outras, convenções, outras juntas espalhadas pelo mundo também possam mobilizar o seu país, as suas igrejas do seu país, e também enviar missionários a outros lugares. Então, isso faz parte do DNA missionário. A gente acabou formando aí, né, organicamente, uma ação para o compartilhamento do DNA missionário, e eu acabo também atuando como coordenador dessa ação. Sou casado com a Carla, químico de formação. Nesse momento faço administração também, sou estudante, Uma estudante, vez estudante, sempre sempre estudante, né? estudante, né. E aí, entre outras pequenas ações, a minha base é São Paulo, mas nos tempos normais, fora de pandemia, eu fico aí com uma agenda entre os campos, né, que nós temos, as igrejas no Brasil, onde nós também fazemos esse trabalho de mobilização e de prestação de contas, e também as ações aqui na nossa sede, vocacionados, etc. Então a minha agenda é um pouco aí misturada nesse Bem sentido. eclética. Ah, maravilha. Pastor, e como está hoje os nossos campos missionários aqui nas Américas? Quais são os projetos que nós temos atuado, né? Os nossos missionários? Quais os que foram mais afetados em relação a essa questão da pandemia, né? Porque a gente sabe que o Brasil foi muito afetado, mas a gente olha para alguns países aqui vizinhos nossos que a dificuldade foi muito, muito maior, né, em relação a muita situação. E como estão os nossos missionários, os projetos, o avanço? Joia, pastor Erivelto, muito bom a sua pergunta, porque eu quero aproveitar e dar uma palavra de gratidão, porque passamos a uma série de dificuldades, como todos passaram e como as igrejas também passaram, né? Ah, e a Junta de Missões Mundiais, ela funciona, ela trabalha, né, 100% a partir das ofertas. Então, a gente sentiu, né, o que as igrejas sentiram, obviamente, a gente sentiu, mas a minha palavra de gratidão, pastor, é que nenhum projeto parou e nenhum missionário precisou ser trazido de volta por falta de Glória a Deus. recurso, né. Então, não Graças a faltou Deus. nada. Nós fizemos um grande dever de casa, né, revisamos, replanejamos, reconstruímos, né. Fizemos aí pequenos ajustes, em alguns momentos, inclusive, fizemos uma diminuição até mesmo do próprio sustento pessoal de cada um dos obreiros, nosso, né, meu, de todos os missionários, do diretor executivo, de todas as pessoas. Hoje, graças a Deus, isso já retomamos o normal, mas não faltou nenhum recurso para atender nenhum projeto. Então, a minha palavra de gratidão é justamente isso, porque a fidelidade de Deus, ela fluiu através da fidelidade na vida de cada uma das igrejas, né, que seguiu ofertando, seguiu sustentando, seguiu aí com o Amém. desafio, né, de se Glória a fazer Deus. presente através da sua oferta de amor. Então essa é a minha palavra de gratidão. Muitos desafios, tivemos muitas restrições, alguns missionários ficaram trabalhando de casa, remotamente, né, mas alguns projetos não, a gente mesmo, diante das restrições, devidamente paramentados, com todas as proteções possíveis, que foi o caso do Bem PARI na equipado, né? Colômbia, porque quem mais sofreu com essa situação de pandemia foram as pessoas mais vulneráveis. Então foram os refugiados, e falando das Américas, né, foram os refugiados venezuelanos, foram os imigrantes haitianos, foram os haitianos lá no Haiti, com toda essa dificuldade política, civil, né, de que está acontecendo no país.
foram as crianças que passaram por uma, né, o índice de insegurança alimentar aumentou muito nos últimos meses. As pessoas de rua, né, as mulheres em vulnerabilidade. Então, essas pessoas sofreram mais e nós continuamos atuando para diminuir o sofrimento delas, mesmo com as restrições. Então, especialmente o trabalho que a gente faz na fronteira entre Colômbia e Venezuela, na cidade de Cúcuta, e o trabalho em Medellín, através do PARE, são trabalhos que nós sentimos muito, mas conseguimos seguir atendendo as pessoas que ali estavam necessitadas. A matéria de saúde, todos ficaram bem. Perdemos um dos nossos missionários, né, lá no Vietnã, na Tailândia, missionário de muitos anos conosco, o Vladimir. Foi muito difícil, mas foi a única perda que nós tivemos. Claro que ela é, né, todos nós sentimos muito, mas de todos esses missionários que eu comentei, né, graças a Deus, todos ficaram bem, né, com exceção do Vladimir. E a sua esposa continua no campo missionário, estão sendo cuidados, a família, mas socorreu. Então Deus tem nos abençoado. E qual que é o nosso desafio? Para fechar essa minha palavra, é justamente continuar atuando através de projetos e ações que anunciem o Evangelho de uma maneira prática, a diminuir o sofrimento das pessoas, porque o pobre ficou mais pobre e o vulnerável ficou mais vulnerável. Então, esse é um resumo da nossa América Latina sofreu muito com nossa América Latina sofreu muito com essa situação. Principalmente os trabalhos, né, presenciais, né, como o irmão colocou do PARE e tantos outros projetos de saúde que são literalmente presencial, né? A gente fica numa situação bem complicada. E hoje a ideia, mas agora, e na realidade eu estava até pensando aqui, quando surgiu a pandemia, surgiu bem no início da campanha de missões de 2020, né? Foi bem em março, né? Nós tivemos 3 eventos no auge das campanhas. Primeiro, a própria pandemia, em março de 2019, né? Se eu não me engano, 2020, 2019, eu já perdi um pouco a conta. 2020 foi determinada, né, oficialmente. Depois de 2021, naquele mesmo período, nós tivemos a segunda onda, Veio forte, no né, mesmo período, pegando o né? início do ano, janeiro foi aquele pico, começou a subir. E no início de 2022, nós tínhamos o fantasma da Ômicron. Então, inclusive, nós cancelamos uma série de Sim. eventos que nós Eu tínhamos queria ir para para o acampamento aqui em Sumaré e acabou, foi ver. cancelado. É verdade, né? Então, assim, nós sofremos nesse aspecto, né? E a gente está com muita vontade de retomar todas as ações presenciais, mas a gente amargou aí essas 3 temporadas, né? Foi para a segurança de todos, Sim, tinha que sim, ser com feito. certeza. Deus não deixou faltar nada, Graças a né? Deus. Mas a gente, pastor Ivelto, a gente está morrendo de saudade de estar junto, né? Junto e A gente é misturado. batista, né? Batista gosta de estar agarrado, né? Batista gosta de 2 coisas, de comissão e de estar junto. Então, É verdade, pastor. Pastor, e hoje, assim, aqui na nossa América, qual é o país em si que tem mais necessidade? Eu digo porque a gente olha para a Ucrânia, com certeza é onde a junta tem também, né, ali na Europa, colocado um esforço a mais em tudo que tem ocorrido. E aqui na América em si, a gente sabe que teve um período aí da Venezuela, até a Junta de Missões Nacionais também, acho que fez uma parceria bacana do povo que estava chegando. E hoje, assim, qual que é a nossa... Ainda é Venezuela ainda em relação a todas essas questões? Ou ainda tem um outro país que veio... Porque a Argentina também passou um tempo financeiramente. Hoje ainda está, né, economicamente bem complicado ainda. Mas qual é um país hoje aqui, nos nossos irmãos mais próximos aqui, que tem enfrentado um momento mais difícil? olha, meu irmão, a gente podia fazer talvez um top 3, assim, mas hoje
pelo que nós temos de informação, a Venezuela é o país que mais tem aí sofrido com as sequelas não só da pandemia, mas também da insegurança alimentar, da pobreza, né? Da insegurança de uma maneira geral. Da América do Sul, com certeza, é a Venezuela. E se a gente colocar todos os países da América Latina, a gente tem aí talvez a Venezuela, tem Nicarágua, vive um momento muito difícil, e também o Haiti, né? O Haiti também vive um momento. O Haiti é o seguinte: tem algumas fontes que consideram o Haiti como América Latina, tem algumas que não consideram, né? Consideram apenas os países de fala hispânica e fala portuguesa. Tem outros que consideram de fala francesa também. Faz sentido pela raiz latina, mas tem gente que Sim. não considera. Mas a gente considera o Haiti. E aí, assim, para resumir, o nosso principal foco nesse momento, Deus tem nos chamado a atenção, é um trabalho de combate à fome e à insegurança alimentar na Venezuela, com crianças em idade pré-escolar. Nós estabelecemos um programa na junta que se chama A Fome no Mundo. E nós temos trabalhado esse programa em alguns países diferentes, em duas frentes. Ações emergenciais. A gente, por exemplo, tivemos ações em Moçambique, no Haiti, na Colômbia, me falha a memória aqui, em um outro país africano, mas lembro que tivemos mais um, não vou falar para eu não errar, ações emergenciais. E depois nós estabelecemos um projeto de médio prazo para combater, aí sim, a insegurança alimentar em comunidades específicas. Né? E nós estamos fazendo hoje na Venezuela um trabalho com aproximadamente 1.600 crianças por mês atendidas pela fé, que é a farinha enriquecida, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar. Já. Então, é um complemento rico, né, de alto valor nutricional, que ele é adicionado à comida das crianças, e elas também levam para casa seus pais. Né? Então, muitas delas têm no PEP, na unidade do PEP, a sua principal Na refeição do semana dia. passada a gente conversou com a Terezinha. Então vocês já estão por dentro da fé. Ela. É isso. Então, assim, é a mobilização que a gente tem feito, né? O PEP é um programa de missões mundiais que trabalha com crianças na idade pré-escolar e também trabalha com as suas famílias, né? E esse programa, ele está dentro aqui das ações também da região, e nós temos investido bastante nele. Um segundo aspecto tem sido no trabalho humanitário, sócio-humanitário, com pessoas em vulnerabilidade na Colômbia. Tanto na fronteira com a Venezuela, tem uma base lá, onde nós atuamos ali, tanto em Medellín, também no Pare, que tem sido uma base, porque Medellín tem milhares e milhares de imigrantes e refugiados. Imigrantes venezuelanos que chegam na Colômbia, e refugiados, nós consideramos refugiados, inclusive internos da Colômbia, que vêm do interior, das zonas rurais, em função do aumento do domínio de forças paramilitares que tem se espalhado no interior da Colômbia. E eles forçam as pessoas a saírem das suas comunidades. A gente tem tido perseguição a cristãos nessa região, porque você planta uma igreja num lugar desse, o que você faz? Né? Você vai cuidar da criança, você vai converter, sim. Né? Jesus, né, vai converter. Olha aqui né? do lado, né? A Do gente tem lado. essa Então, realidade. inclusive o índice de perseguição, né, de periculosidade tem aumentado na Colômbia em relação a isso. E tudo isso está criando um movimento interno. A Colômbia hoje, pastor Ivelto, é o país com o maior número de deslocados internos na América Latina. Então, nem o Haiti, que tem vivido uma situação tão difícil, nem a Nicarágua, que tem vivido também problemas sérios lá de controle, né, governamental, tem sofrido como a Colômbia tem sofrido. Então a gente tem trabalhado aí com essa ênfase, especialmente, né, nessas duas frentes.
Mas mesmo com essa questão existente na Colômbia dessa perseguição, porque foi até uma pergunta que eu ia fazer, né, através do PARI, porque hoje o PARI ele está só na Colômbia ou ele está em outro país já também, pastor? Já conseguiram? Olha, o PARI ele é um projeto que está na Colômbia, Colômbia, né? Ele nasceu, né? a ideia dele, o projeto dele inicial sempre foi a Colômbia, né? Diante do Isso. tráfico tão grande, né? Inicialmente foi, mas a gente tem outras. A gente tem no Peru, por exemplo, no sul do Peru, em Arequipa, a gente tem um projeto semelhante. Ele chama Quero Viver, que ele Ah, também sim, trabalha com pessoas, evangeliza pessoas e trabalha com pessoas dependentes químicos que sim, querem passar por um processo de reabilitação. Então, é um projeto semelhante. A diferença é que Medellín é um centro urbano muito já. maior do que Arequipa, Uhum. ali no sul do país. Os dois são trabalhos na mesma linha, né? A gente considera que fazem parte do mesmo grupo de trabalho, Sim, sim. mas o trabalho em Medellín acaba, de fato, tendo um caráter mais humanitário, de rua, né? Ah, tá. E o O, o- trabalho. Na realidade, o PARI, só para os irmãos que estão nos assistindo entender melhor, o PARI, na realidade, na Junta de Missões Mundiais, ele é praticamente a mesma Cristolândia que nós temos com a Junta de Missões Nacionais, né? Ou muda alguma coisa? Ele é semelhante, Ele é né? semelhante, Ele é né? semelhante do ponto de vista de você trabalhar com um processo de reabilitação. Reabilitação. O que difere um pouco, perdão, um pouco de uma maneira geral, né? Porque cada Cristolândia acaba às vezes tendo uma ênfase um pouco mais na rua, Sim, mais receptiva, mais ativa, né? Cada unidade vai ter esse vai perfil. tendo sua identidade. O perfil do PARI, por exemplo, nós não temos internação. Ah, tá. Esse é um diferencial. O que que nós fizemos? Nós entendemos, o processo de internação é um processo mais complexo, né? Sim, com E certeza. é um processo, exige muito em todos os aspectos, inclusive financeiro, de recursos humanos. Então a gente nós pesquisamos rapidamente, explicando, nós pesquisamos que haviam já outras clínicas Ah, de tá. recuperação que inclusive, tratavam pelo governo, como se fosse o Uhum. SUS. Sim, Então nós entendemos que poderíamos investir mais na evangelização e na busca dessas uma pessoas, conscientização, e né? isso, e estabelecemos convênios com essas clínicas. Então a Poxa. pessoa, ela vem, nós temos atividades no projeto, elas vêm, participam das atividades, fazem discipulado, e quando ela realmente, né, ela se ela busca o processo de reabilitação, aí a gente faz a ponte. Porque tem uma diferença, né? Nem todo mundo que aceita Jesus, num evento evangelístico, ele aceita passar por um processo de reabilitação, né? Tem um caminho longo, muitas Sim, vezes, sim. entre uma coisa e outra, né? Então E a tem gente toda uma entendeu. vida, né, ali na dependência, E, né, que não é algo simples, né? E isso, isso. essa perseguição que o irmão falou que, perdão, essa perseguição que o irmão falou que há na Colômbia, que tem surgido, né, já os cristãos, ela não vem de forma alguma do governo, pelo contrário, o governo colombiano ele tem as portas abertas para junta, para esse trabalho ou para todos os demais. Na realidade é mais de milícias, de organizações, né? No caso lá das Farc ainda, né? São os residentes dela, né? Isso, são as ramificações das Farc, né? São pessoas que não participaram dos acordos de paz, né? São grupos, né? Subgrupos. É porque, na Sim. verdade, a gente fala, né? Crime organizado, forças paramilitares, milícias, né? Mas Mas tudo vem do. eles são organizados, que eles mantêm uma organização à base da força, né? À base da violência, mas eles, ao mesmo tempo, são frágeis, porque a partir do momento que um grupo Se entra em divide, né? desacordo, ele Já. quebra, né? E Uhum. aí, ou um grupo domina o outro, ou ele domina áreas diferentes, Ou se então destrói, né? Um destrói o ele, outro. eles se fragmentam muitas vezes. Então, justamente o contrário que você falou. Tem uma total liberdade religiosa da parte do governo, mas por causa, né, da transformação que o evangelho produz na vida das pessoas, missionários têm sido impedidos de acessarem certas áreas
chamadas de zonas vermelhas, né, áreas vermelhas, que são áreas mais próximas à selva, áreas mais rurais, onde essas forças paramilitares, né, que são chamadas, principalmente quem vive no Rio de Janeiro, a gente pode fazer uma correlação com as milícias, né, Uhum. especialmente. Mas a ideia, eles se consideram mesmo forças paramilitares, né, e dominam a área. A grande maioria tem o tráfico de droga como principal fonte, né, de recursos. Então, eles dominam ali as plantações, as áreas rurais. E ali ainda há um agravante que é o que acontece do lado venezuelano. Então, aquela região entre Colômbia e Venezuela ali Vive um é um conflito, problema, né? porque as forças paramilitares ali, elas se misturam também. Então, elas disputam umas com as outras e se misturam, de acordo com a situação, né? E aí isso tudo causa um ambiente extremamente hostil ao evangelho. Algum missionário nosso já teve alguma situação com esse grupo paramilitar em algum momento? Assim, de Ou- enfrentamento, não, mas nós recebemos pessoas ali em Medellín, nós recebemos pessoas que já sofreram perdas Uhum. familiares, ou foram ameaçadas e precisaram sair da região, e aí foram para Medellín, né? Então, Sim. o povo colombiano, ele tem um carinho muito grande por Medellín. Então, Medellín, ela, espero não estar falando uma bobagem, mas pelo que a gente tem aprendido do país, né, da nossa tempo, estamos há muitos anos na Colômbia. Bogotá é a capital política do país, né? A capital Mas mais rica, é a cidade, uma cidade, linda cidade. Mas Medellín é uma cidade mais acolhedora, mais. Então as pessoas acabam se sentindo mais aconchegada, né? Mais tendo. abraçada. E como já há esse movimento imigratório, a gente entende, a gente sabe que dentro desse movimento você tem essa ideia de que, não, lá já acontece, lá já tem, lá eu sei que teve gente que teve chance lá, eu arrumou trabalho lá, vai ser bem recebido, alguém de lá que avisa, né? E recebe a pessoa também. E com isso a gente acaba tendo, por exemplo, um tráfico de pessoas ali também muito forte, e exploração sexual, principalmente com menores, né? Muito travestismo, né, com exploração Uhum. sexual. É porque ah, esse é o resultado das drogas, né? Ela é, gera isso, né? A isso. consequência, né? Então a gente também tem, a nossa ação do PAR, ela tem esse perfil de ir em direção a essas pessoas também. Poxa, é complicado. Porque na realidade essa perseguição que existe na Colômbia, ela não é nem devido ao Evangelho, não é devido a Cristo, né? Mas o efeito que Cristo causa, né? Se as É, pessoas pudessem ser salvas e continuassem nas drogas, não teria nenhum problema para eles, né? é verdade. A gente tem casos de meninos, os meninos são um alvo muito chamativo das forças paramilitares, né? Então, meninos de 10 anos, aproximadamente, às vezes menos, são treinados, como é que fala o termo? São aliciados, né? São Uhum. para serem treinados. Então, desde as funções mais básicas que eles fazem, o trabalho nos campos, até mesmo a aprender a manejar armas, Vai a subindo, né, de cometer nível, atos de né? violência. Então, e o evangelho vem diretamente, né, em Sim. direção a essas crianças, Totalmente ao contrário, e né? aí é um problema para eles em relação a isso. Poxa, essa questão da Colômbia é gente ficando, é porque tá aqui do lado, né? É, E a gente vê uma situação onde o evangelho já tem sido de alguma forma barrado. Hoje, pastor, voltando aqui também na questão das Américas, qual é o país hoje que há uma necessidade maior de missionários ainda? Fala, poxa, hoje a junta tem um foco ali, esse local ainda, esse país ainda nós precisamos levantar mais missionários, enviar mais missionários, porque ainda há uma necessidade, há uma carência. Porque existe a carência, como a gente diz, né, da Venezuela, que é uma uhum. questão econômica, uma questão de alimento, né, dessa questão dessa vulnerabilidade. Na Colômbia, a questão ainda das drogas, tudo que vem, mas essa questão de ainda onde o evangelho não tem sido divulgado por falta de obreiros. Sim, é muito boa a sua pergunta, pastor. A gente tem orado muito por isso. Quando a gente pensa
não alcançados ou pouco alcançados, né? A Seria gente a tem nossa janela 1040 das a Américas. janela 1040. A gente pode pensar em dois principais focos. O primeiro deles é o que a gente tem chamado, né, o que se tem chamado de janela verde, que é a região equatorial das Américas, especialmente na área de selva ou na área mais indígena, digamos assim, né? Então, a gente tem aqui ali se concentram boa parte dos povos não alcançados das Américas, especialmente os povos nativos, né? Os povos ali dessa região. Então, a gente tem uma dificuldade, porque um missionário que vai atuar dentro desse contexto, tem que ser alguém vocacionado que tenha uma série de dons e habilidades, né? Mas especialmente alguém que dedique muito tempo a esse tipo de atividade missionária. Sim. Então você vai demorar, um exemplo, você vai demorar 3 anos para aprender o básico da língua, depois mais 3 para você Criar um relacionamento. ter aí um pouco de... depois você vai precisar de mais uns 3 para você poder ensinar, né, com a conexão da língua materna, né, com a cosmovisão da língua Sim. materna, né? Porque, por exemplo, você vai... o caso do Brasil é interessante, o Brasil fala português, é o único idioma oficial, digamos assim, né, oficial, governamental, né, os documentos oficiais, a legislação, ela está em português. Mas o Brasil tem contabilizado mais de 240 idiomas diferentes, né, especialmente idiomas indígenas. E os outros países também têm. Então, o indígena peruano, por exemplo, né, que está lá na selva, nos Andes, o indígena chileno, indígena equatoriano, boliviano, ele não fala espanhol, ele mal fala um espanhol arranhado, mas a língua dele é um quequetís, é um quechua, né, é um aimarás, e por aí vai. Então, é um guarani, né? Então, isso Agora tudo ainda é muito falado ainda, né, nas nossas muito Américas, falado, né? e você tem as E vertentes, sim, eu né? passei Então, uma época no você vai no Paraguai, Paraguai. na verdade, você vai no Eu tive no Paraguai, Paraguai 15 dias. Ah, não, é Guarani, não, é Tupi. Eu falei, gente, mas não é Tupi Guarani, não é mesmo? Ela falou, não, e tem mais ainda. A gente não conseguia. tem. A Colômbia tem as suas etnias que mantêm a sua língua materna, né? Então, ou seja, o grande desafio que a gente tem nesse mundo ah, da geração Z, da geração Millennium, né, da geração Y, do imediatismo, da velocidade, é você justamente entender que quanto mais distante culturalmente um povo, mais se precisa investir na ação missionária, não para você ganhar o povo todo, porque o brasileiro, a gente tem aprendido que nós somos um celeiro, temos um potencial para Deus levantar muitas pessoas aqui, mas nós não vamos alcançar o mundo sozinhos. Ninguém vai. E por isso que nesse nosso desenvolvimento dessa visão do DNA missionário, a gente entende que a gente precisa identificar pessoas de povos e etnias distintos para que elas possam Elas alcançar os mesmas, né? seus, e não apenas alcançar os seus, mas levantar entre os Entre os seus seus. quem vai alcançar a outros. Então você tem essa dinâmica, E é um né? processo mais lento, né? É Então, mais eficaz, mas um mas ele, pouco ele mais é lento demorado. no início. E, E por exemplo, depois a ele gente avança. tem a gente tem várias experiências já acontecendo dessa maneira, tanto aqui nas Américas, mas vamos sair um pouquinho daqui para trazer um... O pessoal também gosta de ouvir sobre os lugares mais distantes, né? Mas a gente tem outras regiões do Sudeste Asiático, na Índia, países ali do Sudeste Asiático que geralmente não é bom a gente falar o nome do país Sim. por esse vídeo estar sendo compartilhado, né? Mas são pessoas que já estão alcançando não só lugares que só eles podem chegar, mas eles já estão, por exemplo, trabalhando com etnias vizinhas, com países vizinhos
que eles também estão identificando pessoas chaves ali para que possam ser discipuladas e também ir a lugares que eles também não podem ir. Então a gente já tem assim segunda, terceira geração de Que bênção. missionários ali atuando através desse Poxa, processo. Então, esse é um ponto. Então a ênfase são esses povos de etnias aí nesses lugares. O outro desafio são missionários que tenham habilidade de atuar entre as diásporas, que são, né, esse movimento de povos em diferentes lugares. Então você tem na América Latina a diáspora muçulmana. Isso assim, botando num sim, pacotão muito geral, né? Porque entre os muçulmanos você tem as as diferentes suas etnias. ramificações também. E os povos mesmo, né? Você tem sírios, você Sim, tem, sim. né, árabes, Muçulmano não é um, tem um país só, paquistanês, né? Assim, você tem essas. são culturas diferentes, né? Isso. Então, precisamos de pessoas que também possam lidar com essa diáspora, né? Entre os chineses, entre é, Agora entre com os os, ucranianos, né, que tem vindo, né? entre os ucranianos, paquistaneses, né? Ah, enfim, todos esses movimentos que a gente tem, Cada um os, é um isso, quebra-cabeça, né? isso, que muitos deles estão nos grandes centros urbanos, né? E a gente precisa de gente também para atuar. Agora, dentre essas duas coisas, o que que a gente precisa, o que que é importante nesse processo de um missionário, né, ele se apresentar, ele buscar, a pessoa está ouvindo a gente conversar aqui e ela se sente vocacionada, né, chamada, ela tem que partir para pôr a mão na massa de alguma maneira, Uhum. entendeu? Na sua igreja local, né? Começar ali, em projetos que estejam ao alcance, nas caravanas, você que já participou, né? Das caravanas, das viagens missionárias, dos projetos. Então a pessoa precisa colocar essa mão na massa, porque às vezes ela fala assim: Deus está me chamando para ir ser missionário entre os muçulmanos, numa capital. Legal, mas você vai fazer o quê, né? O que que você já experimentou, né? Você já fala o árabe? E o árabe depende qual árabe, né? Sim, Já fala o sim. árabe que o sírio fala, você fala o árabe que o paquistanês fala, né? Você fala o árabe que o argelino também fala. Então você tem essas variáveis, pastor, que são importantes e que a gente tem orado para que Deus E levante dificulta mais pessoas também, né? que As possam variáveis. dar esses passos, né? É difícil, mas precisam ser dados. Então a gente ora Sim. por pessoas assim. E como tem sido hoje esse alistamento? As pessoas têm. O pastor tem sentido vocacionados chegando, o povo se alistando para isso, para estar nessa. Ou não? Porque assim, eu não sei, mas às vezes a gente que está de fora um pouco mais na ideia de segurando as cordas dos missionários, mas o irmão como coordenador, parece que no passado havia mais vocacionados ao campo missionário, parece que hoje está um pouco escasso, ou é uma visão meio míope minha? Como que tem sido isso? As pessoas têm se despertado para a obra missionária como um missionário mesmo, Uhum, ou de uhum. repente como um radical, ou dar um tempo no campo, ou principalmente, não sei, mas tira 15 dias das suas férias. Como que tem sido esse alistamento? As pessoas têm se alistado a isso hoje? Essa também é uma boa questão. Antes da pandemia, vamos, né, deixar ao lado da pandemia esse período foi Isso atípico, foi né? atípico, né? É, mas vamos lá, dados. É fato, a gente percebe, inclusive quem costuma acompanhar, né, o movimento de Lausanne, é uma boa fonte de informação aí missionária global, né? Nós temos também outras fontes, como a própria nossa co-irmã, a IMB, International Mission Board, dos Estados Unidos, o Joshua Project, Finishing the Task, né? Terminando a tarefa. A própria Comiban também, há boas fontes aí de uma análise mais globalizada. Há uma diminuição no envio de missionários a partir de outros países. Não,
Isso é fácil encontrar, está muito claro aí nas últimas pesquisas dos últimos anos, e há uma tendência de se ter menos aí nos próximos anos. Você está me ouvindo bem? Acho que deu uma pequena deu uma congelada aqui, não falhadinha, sei mas se para deu você para. também. Não, mas deu para entender, sim, pastor. Tá joia. Então, infelizmente, parece que há uma tendência de queda no número de envio de missionários. Fato, de alguns dados. Como missões mundiais, a procura de novos vocacionados, de pessoas de fato, né, preparadas, interessadas, que estão mesmo se preparando, né, e nos procuram para poder completar, né, dar passo a essa jornada, também tem diminuído. Eu acho que eu experimentei um momento de uma procura muito grande, especialmente entre 2010, 2011 até 2014, 2015, mais ou menos. A impressão que eu tinha, e agora eu falo por vivência, é que havia uma procura muito grande, um período assim de um grande movimento. E isso, com o tempo, veio diminuindo. Então, a gente tem percebido isso, infelizmente, né? Ao mesmo tempo, a gente tem percebido uma boa participação de voluntários, de pessoas que têm atuado como missionários em períodos específicos como voluntários. Isso tem sido interessante também, né? Mas, de uma maneira geral, a gente poderia falar uma série de fatores, né? Eu tenho percebido essa diminuição no número de pessoas que compreendem que são vocacionadas e se preparam para isso, né? Não é que Deus parou de chamar, né, pastor? Deus não parou de chamar. Deus não parou de chamar, e as Deus não pessoas parou de esquecem que vocacionar. Deus chama geralmente quem está ocupado. Esse é o que eu tenho visto, né? Sim. Então, de que a atividade econômica no Brasil estava iniciando um movimento de acomodação, pensando mais em carreira, estavam pensando mais em estabilidade financeira no país, né? E isso mexeu muito com as pessoas, depois com o tempo, e a gente percebeu que algumas pessoas muitas vezes diziam reconhecer um chamado para uma ação transcultural, mas ainda havia uma grande necessidade de preparo. Ou seja, as pessoas estavam se preparando pouco e talvez decididas a não investir tanto no seu preparo. Isso também, quando a gente fala de carreira missionária, né, de ida ao campo missionário, a parte do preparo é muito importante, né? Não basta ter a convicção de você precisa entender, Deus tem nos dado ferramentas para a gente dar alguns passos importantes na direção do trabalho missionário. E a nossa função como junta é orientar também essas pessoas a darem esse passo. Como que a igreja hoje, a imagem do pastor travou, mas a gente consegue ouvir, estamos te ouvindo tranquilamente, pastor. E como que a igreja hoje, o que o pastor acredita? Estamos te ouvindo, só a imagem mesmo que está um pouco travada, que está travada, mas estamos conseguindo te ouvir assim tranquilamente. Hoje, vamos pensar assim, na nossa igreja aqui mesmo, a igreja aqui em Diadema, Igreja Evangélica Batista Ebenezer, qual seria uma ação prática que nós poderíamos ter no conhecimento do irmão para que mais vocacionados possam... Porque assim, eu acredito, olhando para a nossa igreja, eu acredito que tenha vocacionado. A gente já tem uma moça que já comentou com a gente que está se preparando, está até estudando enfermagem para isso. Ela já disse que é transcultural, já deixou bem claro isso. Mas eu sei que também, gente, olha, a gente sabe que tem mais. O que como igreja a gente pode fazer? Qual seria algo que poderia ser feito para que esses vocacionados entendam? Seria que falar mais sobre missões, falar mais sobre vocação,
fazer culto vocacionais? Qual que seria essa questão? Porque realmente, né, os campos não em nada diminuiu, a necessidade continua cada dia mais, ainda mais com toda a situação que tem acontecido no mundo, mas o alistamento diminuiu. Qual que seria uma das questões que nós, como igreja, hoje poderíamos fazer para que mais vocacionados pudessem realmente assumir a sua vocação de ir ao campo? Não só como voluntário, mas como missionário mesmo. Joia. Olha, para tentar ser sucinto, a igreja precisa reconhecer o seu DNA missionário, né, que ela tem, e ela precisa vivenciar isso e se desenvolver, né, ou desenvolver esse seu DNA missionário. Então, nós trabalhamos esse tema com os 4 pilares do DNA missionário, os 4 pilares do trabalho missionário, que são 4 ações: orar, ofertar, mobilizar e ir. Então, nós entendemos, de uma maneira didática, que colocar em prática esses 4 pilares é o básico para que cada discípulo possa viver seu DNA missionário e a igreja, como comunidade, possa também viver esse DNA missionário. Os recursos saem das igrejas, né? Então, ou seja, os recursos espirituais, os recursos humanos, os recursos financeiros, todos eles saem da igreja para o cumprimento da missão. Então, a igreja ora pelo trabalho missionário, a igreja oferta pelo trabalho missionário, a igreja mobiliza pelo trabalho missionário e a igreja vai, de diferentes maneiras, para o trabalho missionário. Um outro aspecto também, dentro desse lado da missão, e aí eu vou trazer aqui, né, e vou dividir com o seu, nós como pastores, que a gente precisa falar mais sobre vocação. A gente precisa, os grupos pequenos precisam falar mais sobre vocação. As pregações precisam fazer mais o apelo vocacional. A mobilização, os congressos nas igrejas, os eventos, os estudos bíblicos, os cultos. Né? Tá A gente falhando, pastor, um precisa, pouco. para a mesa, porque está falhando, né? Tá dando para entender, mas está Está falhando um falhando muito. pouquinho. Mas pode continuar que acho que vai dar para entender. Se o irmão quiser de repente desabilitar um pouco o vídeo, que aí de repente vai usar menos a internet. Vamos ver se. Vamos ver se melhora um pouquinho. Você está me escutando bem agora? Agora estou escutando bem. Você está me escutando melhor? Tô sim. Isso, maravilha. Tá bom, eu desliguei um pouquinho o vídeo, vamos ver se melhora. Deixa eu A gente estava ver entendendo a aqui parte que o irmão falou sobre a questão de nós, como pastores, estarmos ministrando mais os estudos nos pequenos grupos. Sim. Sim, o tema vocação, né? Ou seja, a gente precisa. Eu recebi, eu entendi o meu chamado porque eu ouvi uma mensagem específica, mas eu também ouvi outras mensagens Legal. sobre o trabalho missionário. Eu compreendi a minha vocação pastoral porque eu ouvia sobre vocação pastoral, né, na minha igreja, em outros lugares. Então, a gente precisa, por isso que a é importante, mas principalmente o papel do pastor na sua comunidade e o papel, né? Então, vocação, e aí quando a gente fala de vocação missionária, também a vocação missionária é local, né? Não é só transcultural, mas é a local, é a regional, né? É a vocação missionária na cidade onde nós estamos inseridos, vocação missional no nosso contexto, certo?
Então, eu penso que a gente precisa trazer esse assunto mais à tona. Maravilha, Isso é meu pastor. importante nesse diálogo, né? E Pastor, é o pode falar. trabalho na igreja como um todo, né? Sim, O que a gente chama de educação missionária, né? Educação missionária, né? Ou seja, a gente trabalhar com a igreja os pilares gostei do bastante da trabalho questão missionário. do DNA missionário. Achei bem interessante, bem legal. Muito, né, bem, desafia, né? Essa inclusive um trabalho que a gente faz como missões mundiais, pastor Erivelto, com as igrejas. Então, a gente pode ter momentos específicos, missões mundiais não só fala de projetos, né, de adoções, mas ela tem essa responsabilidade de ajudar a desenvolver esse DNA missionário, que ele é importante tanto para Jerusalém até os confins da terra. E a gente colabora diretamente nesse processo. Maravilha, muito bom saber. Vamos criar algo aí para depois passar a campanha para a gente estar junto aí agora. Mais fácil, presencial, achar uma brechinha na agenda do irmão. Vamos vir aqui fazer um congresso vocacional aqui na nossa igreja, despertar esse povo para o campo. Perfeito, perfeito. Joia. Meu pastor, se pudesse eu ficava, olha, a gente vai puxando assunto, a gente vai ter, né? Começamos num assunto, já fomos para a questão de vocação. É que o assunto missionário ele é muito rico, né? É algo maravilhoso. Mas eu quero agradecer ao pastor pela disponibilidade, né? Eu sei que estava com a agenda corrida, achou um tempinho aí para estar com a gente. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão, pela vida de toda a família, a esposa, todos os nossos missionários aí que estão sob, né, a responsabilidade do irmão. Que Deus continue abençoando e muito obrigado mesmo por tirar esse tempinho aqui para bater um papo com a gente. É muito gostoso, muito desafiador também. Imagina, pastor Evelto, o privilégio é meu. É sempre bom poder contar um pouquinho, né? Tem tanta coisa para contar, mas o tempo não permite. Mas estamos sempre à disposição, privilégio mesmo, que a gente só caminha, a gente só avança como a gente tem caminhado, tem colhido frutos, porque os irmãos têm sustentado em oração, têm sustentado com a sua oferta de amor, têm sustentado na mobilização, tá? E é por isso que a obra avança. Isso não é clichê, isso é fato bíblico Sim, e é fato real que a obra missionária só avança porque a igreja está unida, está em comunhão nesse sentido. Como junta missionária, estamos completando neste ano 115 anos olha que de maravilha. existência. E a junta foi criada para refletir, né, para representar o chamado missionário e o coração missionário das igrejas, né? Sim. Então, estamos aqui para servir aos irmãos e para fazer essa grande mobilização. Maravilha. Pastor, muito obrigado. Serra pra gente, pastor, orando, nos abençoando. A gente está com um alvo aí de 10 mil reais. A gente não quer só alcançá-lo, a gente quer ultrapassá-lo em nome do Senhor Jesus. A gente sabe que às vezes, quando ele vai se transformar em dólar, às vezes não é muito, mas já é né, uma força para o campo missionário. Então, ore por nós, nos abençoando, para que Deus venha realmente despertar, né, as nossas vidas aqui na Ebenezer e juntos possamos realmente, Uhum. não só agora, mas viver missões no seu dia a dia, realmente possamos ser não só uma igreja que investe financeiramente, mas daqui também possam muitos missionários, muitos vocacionados ir ao campo e realmente, né, abraçar esse povo que tem necessitado de Cristo. Amém, amém. Ah, deixo uma reflexão que tenho feito, que entendo, eu sei que os irmãos também entendem, todos nós sabemos disso, né? Mas lembrando da multiplicação dos pães e peixes, Sim, por exemplo, lá em João, capítulo 6, né? E cada evangelho traz um trecho sobre esse grande milagre. Deus poderia fazer tudo sozinho, né? Deus não precisa de nós,
Mas ele nos dá esse privilégio porque somos parte da solução de Deus para o sofrimento humano. Sim, Quando, né, a gente fala a oferta, é um desafio saudável para a com igreja. certeza. E nós oferecemos o que temos, não é isso? E quem faz o milagre é Jesus. E para Jesus não tem, né, ofertinha nem ofertão, É né? verdade. Ele faz o milagre, a viúva pobre nos ensina Sim, muito, entre outros, né? Mas o importante é essa mobilização, esse desafio, porque ele nos usa e ele vai usar a Igreja Batista Ebenezer na solução, né, amém. do sofrimento humano, que é Jesus, e Sim, anunciar esse Jesus é o que Deus nos chamou para fazer. Vamos orar e quem sabe amém. nos encontramos em breve Em nome de presencialmente. Vamos orar Jesus. por isso também. Amém. Pai, obrigado pelo privilégio de poder Sim, compartilhar Jesus. um pouquinho testemunho do que o Senhor tem feito nos campos. Amém. Não tem faltado nada, o Senhor tem sido fiel, bondoso, Aleluia. generoso, e nós Obrigado, te Senhor. agradecemos por isso, Pai. Amém. Te agradecemos por cada missionário no campo, por cada obreiro, por cada discípulo. E, Pai, te agradecemos pela Igreja Batista Ebenezer, te agradecemos por cada família que compõe essa igreja, cada vida que compõe essa igreja, que o Senhor possa abençoar ricamente, ó Deus, prosperar, manifestar a tua graça sobre a vida dessas Sim, pessoas, Jesus. para que esta igreja possa continuar sendo uma igreja relevante na sua comunidade, mas também até os confins da terra. Amém. Eu sou o pastor Erivelto, sua família, Sim, Jesus. a Deus que Ele siga, Senhor, conduzindo tua igreja, baixo a tua graça, direção, poder, especialmente, ó Deus, levando esse ardor missionário ao Amém. coração de cada um dos teus filhos Sim, ali, ó Jesus. Deus, que formam esta amada igreja. Amém. Continua abençoando, ó Deus, a todos nós diante dos desafios que temos, em direção aos não alcançados. E, Pai, abençoa a tua igreja para que ela ultrapasse o alvo missionário, Sim, Jesus. financeiro, e ao mesmo tempo, Pai, tão importante quanto a oração, quanto as ofertas que ali serão enviadas, pedimos que o Senhor levante novos vocacionados nesta igreja, que a Amém. gente possa, em breve, poder celebrar pessoas que estão, ó Deus, assumindo ministérios diversos, ministério pastoral, Sim, pessoas que Senhor. estão saindo para o campo missionário, profissionais que estão, a Deus, ofertando as suas férias para o Sim, trabalho Jesus. missionário, pessoas que estão indo ao campo em curto prazo, Oh, papai. radicais, voluntários, caravanas, ó Deus, que a Igreja Batista Ebenezer seja uma igreja missionária na sua essência, no seu coração e nas suas atitudes, Pai. Por isso, ó Deus, nós confiamos isso a Ti e, ó Deus, oramos agradecidos desde já, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu pastor. Quero mais uma vez agradecer aí pela rica oportunidade, poder estarmos juntos e ter esse tempo muito, muito agradável. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, amém. A alegria foi minha. Deus abençoe a todos. Um Tchau, abraço. tchau. Abraço.